Olá, queridos, como vão? Graça e paz. Mais uma vez juntos, né? Na nossa terceira lição. E desta vez, estamos falando sobre o cuidado, né? E sobre um pouco mais sobre a aplicação da mordomia na nossa vida cristã. Quando você ouve falar em mordomia, o que vem à sua cabeça? Assim, em primeiro lugar, você deve pensar assim, são aqueles privilégios, né, que alguns funcionários de alto escalão possuem, ou aqueles privilégios, né, que os nossos políticos usufruem, ou então um bem-estar, né, uma vida tranquila, sem nenhum problema, mas não é bem isso não, que a Bíblia relata não. A mordomia no sentido bíblico, ela tem a ver com responsabilidade e cuidado das coisas, certo? Dentro da palavra de Deus, a gente vai encontrar a expressão de Pedro, né? O apóstolo Pedro, no seu capítulo 4, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, mordomia é um exercício de serviço e, mais precisamente, de cuidado, certo? Então, a mordomia é um ensino bíblico e que todo cristão deveria pensar com muita seriedade, com muita responsabilidade para executá-la, certo? Imagine você se vendo como um ajudador de Deus. Deus, criador de todas as coisas, pega aquele indivíduo chamado Adão e diz assim: tem aqui um jardim, eu preciso que você cuide dele para mim. Cuide como se fosse seu, você deve cuidar. Até hoje, se a gente olhar para as coisas que a gente tem e entender e visualizar nelas tudo que temos e até tudo que nós somos, provém de Deus, então a nossa responsabilidade aumenta muito, porque a gente vai ter de cuidar bem disso, porque não é nosso, é de Deus. Como se Ele nos desse tudo a ponto de dizer assim: cuide para mim. Cuide como se fosse seu. O grande problema é que muitas vezes a gente ou não cuida, ou a gente cuida como se só fosse coisa nossa, não como se fosse de Deus. E às vezes, quando a gente cuida como se fosse só nosso, nem sempre a gente cuida direito, né? Relaxamos, negligenciamos e não cuidamos bem de tudo aquilo que está à nossa volta. A primeira coisa que Deus nos dá para cuidar é o nosso próprio corpo. Nós temos de cuidar da nossa saúde. Temos de olhar para nós com todo carinho, com todo cuidado, para cuidar da nossa saúde. Você é daqueles que, por exemplo, exagera no sal, exagera na gordura, exagera no açúcar, não faz exercícios, não se cuida? Bem, então você está descuidando de um bem que é de Deus, que é esse corpo que Deus permitiu você para viver, certo? Devemos também nos preocupar em cuidar do nosso meio ambiente, do ambiente que está à nossa volta, a começar de dentro da nossa própria casa, né? Cuidar das nossas próprias coisas, cuidar do nosso próprio quintal, cuidar da nossa rua, da nossa calçada. Esse é o primeiro meio ambiente que a gente tem, né? Eu me lembro que logo que nos casamos, eu e minha esposa, nós fomos morar numa rua, não era calçada, na frente da casa havia uma vala muito grande e nós ficamos incomodados com aquilo, porque pessoas moravam ali há tantos anos e nunca ninguém havia feito nada. Então nós começamos a contactar os vizinhos na possibilidade da gente manilhar aquele trecho de vala, fechar aquele buraco. E interessante como que as pessoas reagiam. Isso é coisa da prefeitura, isso não é com a gente, nós não vamos gastar dinheiro com isso, não sei o que e tal. Várias respostas, mas nós insistimos. Então eu providenciei com um vizinho que aceitou
comprarmos algumas manilhas e começar. E foi interessante que quando eles viram a gente fazendo aquilo, daí a pouco veio um vizinho com uma enxada e começou a cavar, outro veio com uma pá e começou a ajudar, começaram a se envolver, e até o dono da padaria apareceu com uma bandeja cheia de pão lá, com mortadela, um guaraná, e começou a distribuir com o pessoal todo, e muita gente foi se juntando. Queridos, em 2 dias, nós conseguimos acertar aquele buraco horroroso que havia na rua. Valeu a tentativa e nós conseguimos um bom resultado. Então isso é um cuidado com o nosso primeiro meio ambiente, que é a nossa casa, nosso quintal, nossa rua, certo? E a partir dali ficou mais fácil viver ali, né? Sem aquele mau cheiro, aquela coisa horrorosa, certo? Outra coisa que nós devemos nos preocupar muito em cuidar também com as pessoas, né? Com as pessoas que estão à nossa volta, com aqueles a quem a gente pode ajudar. Já temos falado isso em outras lições, sobre ajudar ao próximo, caminhar na direção das pessoas, e é uma espécie de demonstrar cuidado também, né? Agora, seguindo aqui nesse estudo nosso sobre mordomia, o que exatamente a mordomia significa, principalmente num sentido mais bíblico, né, da palavra? A mordomia ela vem de uma palavra oriunda do grego, que é o economos, né, que deu origem depois à palavra economia também, né, para o latim veio como majordomus, e tem a ver com aquele que é maior, é um cuidado maior. E o mais interessante é que essa figura do mordomo se caracterizou por um empregado, um funcionário, aquele que estaria ali para cuidar da casa. Pois bem, no Antigo Testamento, a figura mais visível que a gente tem de um mordomo é de José. José, quando foi vendido pelos seus irmãos e foi ser escravo lá no Egito, ele foi trabalhar na casa de uma autoridade, na casa de Potifar. E olha o que a Bíblia fala sobre a presença de José na casa de Potifar. Diz assim: Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou, cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Isso está em Gênesis 39, de 4 a 6. Então a casa de Potifar ficou sob os cuidados de José. E é interessante, há um texto que diz que Potifar não sabia nada, né? José declara isso: o meu senhor não sabe nada do que tem na sua casa. Quer dizer, ele sabia mais do que o seu próprio dono de todos os bens, de tudo que havia de ter de administrar ali. José tinha mais conhecimento que o próprio dono da casa. Então imagina que responsabilidade ter de cuidar daqueles bens, daquelas posses, daquela casa, dos demais empregados da casa, em nome do seu patrão. Queridos, essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. É cuidar de tudo isso que está à nossa volta, dos bens, do nosso corpo, do ambiente, de tudo. Porque Deus nos confiou essa responsabilidade e nos confia até hoje. Características que distinguem um mordomo cristão. O mordomo cristão, primeiramente, é aquele que reconhece que tudo, grave essa palavra, tudo, vou repetir, tudo mesmo, provém de Deus. Deus é o dono de tudo que existe. O salmista declara que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então não fica nada de fora da propriedade de Deus. Tudo é dele. Grave bem essa palavra para o resto da sua vida. Tudo é de Deus. Tudo provém de Deus. Eu tenho acompanhado, infelizmente, acompanhado o falecimento de algumas pessoas, umas muito próximas, outras porque a gente fica sabendo.
Mas há algo em comum nesses falecimentos. Todo aquele que falece não leva absolutamente nada deste mundo. Muito bem. O mordomo cristão também é aquele que aceita Cristo como sendo o seu Senhor. E esta palavra Senhor, num sentido bíblico, quer dizer dono, aquele que manda, aquele que tem todo o comando. Então, Jesus é o nosso Senhor. E a palavra de Deus diz que nós devemos declarar isso com toda tranquilidade. Jesus é Senhor. O Novo Testamento vai relatar que muitos servos de Jesus morreram por declarar Jesus como Senhor. Eles tinham de declarar César como Senhor, o imperador como Senhor, mas eles diziam, não, Jesus é Senhor. E por isso muitos pagaram com a vida, porque era um sentimento de pertencimento muito grande que aqueles primeiros cristãos tinham. Jesus era quem tomava conta, era quem gerenciava, era o dono de suas vidas. Outra característica do mordomo cristão é que ele assume os propósitos de Deus na sua vida como um estilo de vida, como algo praticável no seu dia a dia. Todo dia, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o cristão, consciente de que ele é um mordomo de Deus, ele então vai atuar com consciência de que o que ele está fazendo para Deus e por Deus. Seguindo em frente, a gente vai ver uma junção, né, muito forte entre mordomia e generosidade. Nas ruas do Rio de Janeiro, lá próximo à rodoviária Novo Rio, existem alguns viadutos que passam, né, ladeando lá a rodoviária Novo Rio. Um deles, inclusive, foi totalmente demolido, que era a chamada perimetral. Mas aquelas colunas daqueles viadutos, todas elas são pintadas com dizeres de um antigo personagem das ruas do Rio, chamado Profeta Gentileza. E ficou de forma muito cunhada, né, no dia a dia do carioca, uma expressão que diz assim, gentileza gera gentileza. E ele dizia isso, ele pintava isso, ele escrevia isso, e isso se espalhou de uma proporção muito grande, essa expressão, gentileza gera gentileza. E a gentileza tem a ver com bondade, a gentileza tem a ver com uma boa educação, a gentileza tem a ver com solidariedade. A gentileza faz parte da generosidade. E a generosidade, como a gente já falou, é essa coisa de você se doar. Então a gentileza é isso, às vezes você abrir um certo espaço daquilo que é propriamente seu para que o outro tome conta um pouco daquele espaço. A gentileza é isso, a gente abre um pouquinho o espaço de direitos nossos, de gostos nossos, de preferências nossas, em função de que o outro possa assumir um pouco esse espaço. Ser gentil, eu diria para você, não adoece, não fere, não constrange, muito ao contrário. A gentileza é algo muito bom. É porque a gente vive num mundo muito violento e a gente acaba desconfiando de todas as pessoas, a gente acaba se distanciando das pessoas, e essa coisa da gentileza no dia a dia, né, de você ceder uma vez, você ceder uma vaga, você abrir mão de alguma coisa naquele instante em função de alguém, infelizmente isso está se acabando, né, se esfriando. Mas meu querido, minha querida, como cristãos nós devemos resgatar isso
e transportar isso para o nosso dia a dia, a bem das pessoas, agir com bondade, agir com gentileza, isso de repente você está agradando o dia a dia de uma pessoa. E sabe, você levar uma palavra gentil, uma atitude gentil a uma pessoa, de repente você pode não perceber, mas pode ser a única palavra, a única atitude que aquela pessoa vai ouvir ao longo de todo o dia. Você agradecer a um motorista do ônibus ao descer, você agradecer um atendente público que te serve naquele momento, você agradecer a uma pessoa que te dá um lugar uma vez, de repente você dar uma palavra de esperança a alguém caído, pode ser a única palavra que aquela pessoa irá ouvir ao longo de todo o dia e, quiçá, durante toda a semana. Eu acho que ainda vale a pena ser gentil. Eu acho que vale a pena a gente agir com gentileza, com conhecidos e desconhecidos, não importa. Sabe, há um tempo atrás eu fiz um atendimento, precisei de um atendimento desses telemarketing. Sabe, eu fiquei 40 minutos conversando com aquela pessoa. Nosso atendimento da situação que eu precisava deve ter durado ali uns 5 a 10 minutos. O restante foi eu conversando com aquela jovem, procurando saber de onde ela era, de qual cidade, se ela estava bem, sua família estava bem. Foram 40 minutos de conversa. Talvez tenha sido a única palavra boa, talvez agradável, que aquela mulher tenha ouvido ao longo de todo o dia de serviço. Mas seguindo em frente, então, nós vamos ver a generosidade também como doação. A doação, ela é intrinsecamente ligada à generosidade. A gente já comentou sobre isso, mas a doação tem a ver com você abrir mão de alguma coisa, mas de uma forma diferente. Por exemplo, Jesus na parábola do bom samaritano, quando ele exemplifica ali a bondade para com o próximo, ele pega a figura daquele homem samaritano que foi até o indivíduo caído, cuidou das suas feridas, depois tomou aquele indivíduo, colocou no seu animal, levou a uma estalagem, hospedou aquele homem, ainda se propôs a pagar toda a despesa que pudesse vir a acontecer na sua volta. Jesus mostra que aquele homem então pegou do começo ao fim todo o cuidado. Ele se doou, ele gastou do seu tempo, ele saiu da sua rota, ele parou, ele deu atenção, ele gastou dinheiro, enfim, aquele homem ele pegou de uma ponta a outra todo o cuidado daquele ferido. E ali Jesus mostra o que é a generosidade. E a generosidade é fruto de amor. Quando Jesus volta a pergunta para aquele homem que o indagava, ele diz assim: quem é o próximo daquele homem? Aquele que cuidou dele. E Jesus disse assim: então vá e faça o mesmo. E a minha palavra para você, se é que eu posso tomar as palavras de Jesus, a minha eu diria para você: vá e faça o mesmo. Seja um cuidador, seja um doador de si mesmo, em prol de abençoar a vida de alguém, em prol de que as pessoas vejam em você Jesus. Sabe, meu querido, eu quero terminar dizendo o seguinte: alguma coisa que me preocupa é quando alguém diz para mim assim: não, a gente não tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para Jesus. Pois eu vou dizer, a gente tem que olhar para as pessoas sim. Porque as pessoas vão ver Jesus nas pessoas. Aqueles que não são cristãos, aqueles que estão fora da igreja, eles vão procurar ver o verdadeiro evangelho em você. Então, eles vão olhar para as pessoas sim. Eles vão querer encontrar Jesus na sua maneira de agir, no seu cuidado, no seu amor, na sua generosidade. Então, você é responsável sim por mostrar Jesus às pessoas através da sua generosidade. Deus abençoe você.
Fique em paz.